Olá, meus amados e todos que for me ouvir. É, Hoje, neste dia, né? Agosto já está quase terminando o mês. Impressionante como está passando rápido. Vou falar um pouco sobre idolatria, que idolatria é muito mais além. É, que eu pesquisei, né? 21 versículos que fala sobre ídolos e 18 sobre idolatria. Mais ou menos, né? É uma pesquisa rápida que eu fiz. Então, a idolatria, venho meditando, a gente sempre tem que meditar. E o Eterno tem colocado 2 vezes no meu coração para falar um pouco sobre isso, e venho meditando. E a idolatria é além do que a gente só fala, é só adorar imagem, adorar ídolos. Acha que quem é idólatra é só o católico que adora ídolos. O indiano que adora imagem. A idolatria, meus irmãos, é muito além de adorar uma imagem, de adorar uma pessoa, porque tem gente que adora pessoas, né? Tem o seu dito pastor, tem o seu guru, tem o seu seguidor que a pessoa segue ali, uma pessoa famosa. É muito além disso. E textos, eu vou narrar vários textos aqui, mas para começar, que eu queria falar sobre isso, narrando, colocando na minha perspectiva, no que Deus tem colocado no meu coração para falar, não é? Que a idolatria, o que é idolatria? Idolatria é tudo que cultivamos, que cultuamos, tudo que cultivamos e colocamos em primeiro lugar, em que damos prioridade. Idolatria é isso, é tudo que cultivamos e colocamos em primeiro lugar, no que tange ao espiritual, não é isso? Nossas necessidades, né? A gente põe à frente, até das nossas. É o eu, é o meu querer, é a minha vontade. É idolatria também. Tudo que vem à frente do Senhor é idolatria. Porque está escrito, né? Yeshua, ele não fez a vontade dele. Tudo que ele veio fazer, ele fez a vontade do Pai. Ele cumpriu toda a vontade do Pai. Aquele que também crê no Mashiach, que crê, que segue e crê o Pai, ele não faz sua vontade. Ele faz toda a vontade do Pai, assim como o Filho fez. E veio nos ensinar, viveu como um homem, teve todas as escolhas possíveis de errar, mas ele não. Ele sempre procurou o espiritual, sempre fazer a vontade do Pai, sempre se colocou debaixo da vontade do Pai. Não é isso? E é muito sério quando a gente para pensar que a gente fala assim, eu não sou idólatra, eu não sou idólatra, a gente tem que ter cuidado. Eu às vezes falar que alguém é e eu não sou, a gente tem que ter cuidado nos julgamentos, que às vezes a gente é idólatra e nem sabe. Se você, Yeshua disse, aquele que amar mais o pai e a mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. A gente tem que ter muito cuidado. Eu faço a vontade do Pai. Será que faz mesmo? Né? E Yeshua, sim, ele fez toda a vontade do Pai. Como ele é nossa meta, ele é nosso exemplo, a gente tem que procurar seguir os passos dele e nos corrigir a cada dia. Como ele ensinou, quando foi posto lá diante dele, né? Aquela, sei lá que fala, né? Ele se apresentou, olha como que ele se coloca. Eu vou ler aqui Mateus não, Marcos, o 12, o versículo 50, 30 e... Vamos ler aqui a partir do 39. E Yeshua respondeu, a mais importante, para saber, narrando aqui, eles falam Sheila, ele sempre ficava interrogando o mestre, fazendo com suas perguntas, indagando para ver se pegava, né, o nosso mestre em alguma falha sobre a Torá, sobre os ensinamentos, sobre a lei. Tem gente que
interpreta mal as escrituras, achando que, e falam, continuam no engano, achando que Yeshua veio desfazer a lei, que Yeshua não cumpriu lei, que Yeshua não cumpriu Torá, Yeshua vivia, tanto que ele cita. Quando você olha, é tanta prova que ele cita que na nova aliança que reforça a primeira, não é? É que na primeira aliança, se você for ler nos embolsos, na que eu tenho mesmo embaixo, no refrão não tem, que tem aquela nas bordas, tem textos. Na nova aliança tem textos, porque a nova aliança é reforçando a primeira. Na nova aliança tem textos embaixo de referência para você ir lá e procurar. Você lê aqui, como eu estou lendo aqui, ó, em Marcos 12, tem vários textos aqui, tem Deuteronômio embaixo, tá aqui, ó, Deuteronômio 25, tem Tefilim, Salmos 11, Shemot, que é Êxodo 3, e aí vai, aí reforça, porque a primeira aliança, a aliança é uma só, e a segunda aliança veio para reforçar a primeira. Então, Yeshua, ele narra e ele sempre cita textos da primeira aliança, do primeiro, reforçando o quê? Como muitos querem falando, não, a nova aliança morreu, a primeira aliança morreu, a lei morreu, a lei acabou, não existe. E Yeshua está aqui, ele reforça. Então, meus irmãos, não tem como dizer. Por isso que a gente tem que ter cuidado de falar de ídolos, de falar de certas coisas. E o que eu aqui, quando ele é pego aqui, e narrando, ele vai falando, e aí ele vai e fala do Shemar Israel, que é uma procissão de fé, de confiança, em crer em você crer, de você, por que eu estou falando isso aqui? Que isso aqui é a mais pura. O que é idolatria? Quando você fala, eu tenho procissão de fé, a idolatria vai além de você adorar um Deus de imagem, de escultura, homem. A gente não tem que colocar nós mesmos abaixo. O Senhor está acima, o nosso Pai Criador está acima. O Filho colocou, o próprio Filho adora, ele fala aqui para tentar pegar ele. E o próprio Filho, ele não se coloca como Deus, ele se coloca como que ele crê, ele tem um Deus, o próprio Yeshua tem um Deus acima dele, tem um Deus criador que fez ele. E que aí ele vai e responde. E aí não tem como, ele coloca duas. Aí ele vai e cita, que é o chamar, que está no 29, e Yeshua respondeu. A mais importante, que eles vai e pergunta, para saber, ó, um dos mestres da Torá se aproxima e ouvindo o debate, né, narrado, e a Yeshua lhes deram uma boa resposta, que eles lá interrogam e vê que Yeshua está respondendo bem. Então um deles vai e pergunta, qual as mitzvot mais importantes, mitzvot que é mandamento, quais os mandamentos mais importantes? Que mandamento é instrução, mitzvot é instrução, é conselho, não é? Qual das mais importantes? E aí Yeshua responde, chamar Israel Adonai Eloheinu, Adonai Errado, que quer dizer, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um, ele é errado, não existe Deus triuno, não existe dois deuses, ele é um, ele é errado. E aí ele vai no 30 e fala, e você não deve amar, você deve amar Adonai, seu Deus, vou ler como está. E você deve amar Adonai, seu Deus, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e com toda a sua força. E aí ele vem, e o segundo é este. E o segundo é a mesma coisa, que é amar o teu próximo como a ti mesmo. Ele fala essas duas leis. E ele cita o que está lá em Deuteronômio, que é a repetição da lei, né? Em Deuteronômio 6, que depois eu vou ler. Ele vai e cita, isso aqui está escrito em Deuteronômio. Em Deuteronômio está escrito isso aqui. Que é o primeiro, é um dos primeiros mandamentos, é das primeiras. Ele falou para não fazer imagem do que está em cima do céu, nem na terra, nem de forma alguma. Então, idolatria é muito além. É Adonai, nosso Deus é um, é o chamar Israel, é a procissão de fé, meus irmãos, que a gente tem que ter e cultivar esse conhecimento. É Deus acima de todas as coisas, acima de nós mesmos. Isso é muito importante, é muito sério, é muito profundo.
Porque quando o Senhor vai lá e chama Abraão, não tem como não falar de idolatria, falar de Abraão. Porque o pai de Abraão era construtor, ele fazia terafim, por isso que o nome dele é Terá. Ele fazia ídolos. E Abraão cresceu naquele meio. Mas Abraão foi separado porque ele tinha um coração voltado, ele não via Deus ali. Era uma imagem que era feita por mãos de homens e caía, quebrava. Mas como que Deus, como que esse aí é um Deus, que eu que faço ele? E Abraão foi um homem segundo, é uma chamada amigo de Deus. E ele ouviu a voz de Deus e Deus fala com ele, o nosso Criador fala com ele. Sai da tua terra, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Oh, Abraão, não temas. E Abraão ouviu a voz. Não é no meu termo, não é no seu termo, não é no teu termo, Abraão. É no termo do Pai. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Se o Senhor falasse isso com muita gente, comigo, com você, que vai me ouvir, você obedeceria? Tudo que o Senhor falou com esse homem, você obedeceria? Você ouviria a voz, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele não falou qual terra, eu quero ir lá para São Paulo, eu quero ir para a Argentina, eu quero ir para os Estados Unidos, quero ir para o primeiro mundo, um país primeiro mundo. Qual terra é? Ele indagou o Senhor, que eu te mostrarei, o Senhor ia mostrar. E não foi naquele momento, não. Fala agora, senão eu não vou. Moisés, Abraão falou isso, não me falou, então eu não vou não. Vai para a terra que eu te mostrarei, só sai, só obedeça. E ele fez isso, ele ouviu a voz e obedeceu. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Não é nos nossos termos. O que a gente tem que aprender com isso? Que não é no meu termo, não é no seu termo, meu irmão, minha irmã. Mas é nos termos e na vontade do Pai, porque Ele é que sabe. Ele é que é o teu feitor. Pode algum artifício que você está fazendo o barro ali, ó. O barro vai falar, ó, não é assim não. Não quero ser dessa forma redonda, não. Eu quero ser mais comprido. Ó, eu não quero ser comprido, não. Eu quero ser redondo. Aquele que está formando, aquele oleiro que está ali fazendo o barro vai falar, vai ter boca para falar, ó, é na minha vontade. Eu não quero que me faça assim, meio rechonchudo, não. Eu quero que me faça mais estreitinho. Não, é nos termos de quem faz, é nos termos do oleiro, que nós possamos ter isso em mente. Como aqui desses textos que eu estou lendo aqui, ó, tem Mateus 22 também fala, em Marcos 12, 29 que eu li, em Deuteronômio 6 que eu vou ler novamente. Então, o que é mais importante, meus irmãos? O que é mais importante para você? O que é mais importante para nós? O que é que vem em primeiro lugar na sua vida? O que vem em primeiro lugar na minha vida? Deixa tudo que tem. Ele falou lá para Abraão, deixa tudo que tem. Em primeiro lugar, o Senhor disse, primeiro servir ele, obedecer a ele. Em primeiro lugar vem ele, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós temos que ser como Abraão, Deus proverá. Como ele estava lá no monte, aqui está o cutelo, a lenha está aqui, mas cadê, pai? Cadê o cordeiro? E ele respondeu, Deus proverá, meu filho, para si o cordeiro. É muito profundo, meus irmãos. Nós temos que viver, isso é viver pela fé. É o pleno conhecimento de saber que Ele é um Deus que Ele pode ressuscitar, mesmo se aquilo que está morto. Então, nós temos que pôr o Pai em primeiro lugar. Será que eu estou colocando o Pai em primeiro lugar? Será que eu estou ouvindo a voz do Pai? Será que eu não estou sendo idólatra? Eu não estou colocando a minha família, o meu querer, a minha vontade? Eu quero isso. Hoje as pessoas dizem que servem a Deus, mas ficam lá buscando em templo, em lugares que ensinam a pagar, não sei se é corrente que fala, corrente, que é isso para abrir para mim. As pessoas hoje querem ouvir assim, não, Deus já está te dando isso. As pessoas buscam Deus para servir elas. Não buscam Deus para servir. O povo de Israel, o povo do Senhor, tem que servir ao Deus.
Não é Deus que te serve, não. Então, essas pessoas que buscam Deus para servir elas estão buscando deuses estranhos. Nós temos que buscar um Deus. Nós é que servimos ao Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Porque se for da vontade dele, assim, ouviremos e obedeceremos. Foi assim lá no monte, com o povo de Israel lá. Ouviremos e obedeceremos. Eles responderam para Moisés. O Senhor vai falar com você, Moisés. O povo ouviu a voz de Deus. Todo aquele povo ouviu. Não foi um Deus que falou oculto lá. Não, todos ouviram. Só que eles ficaram com medo e falou, não, Moisés, fale Deus com você. E você fale conosco. Tudo que Deus falar com você, ouviremos e obedeceremos. Deus falou aqui, ó, tudo que vocês pediram eu vou te dar. Não. O povo respondeu, ouviremos e obedeceremos, não importa o que seja. Ouviremos e obedeceremos, cumprir a vontade do Pai. Esse povo, eles buscavam um Deus, eles buscam Deus. Você e o que está ouvindo, nós buscamos um Deus que nós vamos ouvir e obedecer. Não é um Deus, ó, se o Senhor vai, eu estou sendo fiel, estou buscando a Deus que Deus vai me fazer isso, estou buscando a Deus para me dar isso. Mesmo temos que ser como Daniel, como aqueles 3 lá que foram jogados lá no fogo. Ele falou aqueles 3 jovens, falou o quê? Para aquele rei, para aquele homem que estava lá, se o Senhor quiser nos livrar, que assim seja, mas se eles não nos livrar, se nós morrermos, Ele é Deus, Ele é Deus. Queira se Ele vai fazer na tua vida, meu irmão, ou não, Ele é Deus. Mas Ele diz também que Ele olha e busca, procura fiéis. Se você está sendo fiel aos mandamentos, aos princípios do Senhor, Ele vai fazer na sua vida. Mas para isso você tem que ser um filho obediente. Qual é o pai que pede o pão, ele vai dar uma pedra? Se nós aqui mal, eu sou uma mãe má, eu sei dar boas coisas para o meu filho, eu quero o melhor para ele, imagina o nosso Pai Criador. Não é isso, meus irmãos? Então aqui, quando Yeshua lá tem aquele encontro do jovem, vai e o jovem pergunta para ele, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E ele vai, tem toda aquela conversa, ele fala que cumpre isso, cumpre aquilo. O Yeshua vai e fala para ele, vai jovem, vende tudo que tem. Vende tudo que tem e distribua aos pobres. Yeshua já sabia que ele era idólatra de quê? Ele era idólatra das riquezas, ele era idólatra do que ele tinha. A idolatria daquele jovem era a riqueza. Ele cumpriu os mandamentos. Cumpria, fazia tudo certinho, mas ele era idólatra do que ele tinha de sua riqueza. Ele não adorava a imagem, não, mas ele era idólatra do que ele tinha. Ele era uma pessoa bastarda. Não está escrito que se você tem, viva como se nada tivesse. Não é isso? E vamos no decorrer mais aqui, que nos fala que a idolatria é muito mais além. Só meditar nesse jovem aqui. É só meditar nisso que já foi falado. No que nós estamos idolatrando. Não é? De ter coisas. Ah, Deus. Tem gente que acha que a pessoa que está doente é porque não tem Deus. Não. Samuel morreu doente, meus irmãos. Aquele lá que pediu porção dobrada do Senhor. Né? Eliseu morreu doente. Que é uma passagem, é lindo demais, aquelas passagens que fala lá. E antes ele levantou do seu leito de dor, que ele estava lá enfermo, sentindo dores. Ele levantou, pediu força ao Senhor, levantou lá do seu leito para profetizar lá na vida daquele rei. Mas aquele rei lá foi fraco, né? Porque ele, quando ele fala lá, ele lança, pega na mão do rei, manda lançar flecha para o lugar para onde estava vindo a guerra, para onde que estava vindo o perigo. Ele lança a flecha adiante e depois manda que lance a flecha ao chão. Só que ele, no caso ali, pensou pequeno, ele só lançou 3 vezes. E ele fica até furioso. Era para tu ter lançado 5, 7 vezes que tu vencerias totalmente, mas você só vai se vencer essa guerra 3 vezes. E esse homem, mesmo depois de morto, ele ressuscitou os ossos dele, ressuscitou uma pessoa. Não é que tem a história, tá aí, que eu não vou narrar, porque não é a ocasião aqui que eu quero falar, que é de idolatria. Então, esse
servo de Deus, olha lá, não, nós estamos aqui para passar nesse teste, para sermos aprovados, para nós escolhermos a cada dia juntar tesouro no céu, onde a ferrugem não rói e não estraga. É de você viver aqui, ter uma vida plena, é você procurar ter uma vida correta diante do Senhor, não é? E o que Deus disse, né, por diante de vós, o que Deus disse por diante de vós? A bênção e a maldição, que está acho que é em Deuteronômio 11. O que Deus disse ali quando ele fala, por diante de vós, a bênção e a maldição? Que dia hoje? A bênção, põe diante de vós a bênção e a maldição no dia que se chama hoje. Porque ele diz ali, ele enfatiza nesse hoje. Porque o Senhor, como fala lá, que eu já tenho, tem uma gravação que fala sobre a dualidade. Não é? Não existe esse negócio de bem e mal, essa mistura, não. É bem, é bom ou é mal. Você não pode ser as duas coisas. É sim, a sua palavra tem que ser sim ou não. A bênção ou a maldição. E ele dá um conselho, ele é tão bom que ele aconselha. Escolha, pois, a vida. Escolha, pois, a bênção, para que vivam e vá-se bem na terra. Pegue o que você tem hoje. Pegue o que você tem hoje, meu irmão, minha irmã. Pegue o que você tem hoje e escolha. Porque a bênção ou a maldição, você tem o hoje, porque o amanhã ainda não chegou. O ontem já passou, foi o passado. O que nós temos é o agora, é o hoje, para fazer a escolha de servir ao Senhor. No hoje você pode consertar o que passou, o pecado que você fez, o erro que você fez, para no futuro, no amanhã, você não continuar no mesmo pecado. Como textos que a gente vai ler em Tiago 4, né? O hoje é para servir, é para fazer o bem. E o bem que eu tenho, que eu posso fazer hoje, eu não faço, eu peco. Você está pecando, meu irmão? Você é um idólatra. Se você hoje pode fazer o bem para alguém e não faz, você peca. Você está pecando, você está errando. Você é um idólatra. Não deixe para amanhã o que você pode, o bem que você pode fazer para alguém, o bem que você pode ser honesto, que da sua boca só saia palavras boas, agradáveis, retas, ser cumpridor dos mandamentos do Senhor. Aí tem gente que fala, não tem como cumprir os mandamentos do Senhor, 603 mandamentos, ninguém cumpre. Gente, quando você vai lá ler os mandamentos do Senhor, ninguém cumpria ali os mandamentos e Yeshua veio trazer discernimento. Porque tem mandamento ali que é só para mulher. Há mandamentos ali, desses 360, 313, que é só para os corraninhos, para os sacerdotes. Tem mandamentos que é para o homem. Tem mandamento ali que você tem que estar em Jerusalém, que só pode ser cumprido na cidade de Jerusalém, na cidade santa, no templo. Então, é complicado. E desses 316 mandamentos, meus irmãos, 365 é não. Não faça, não desobedeça. 365 é não, tá no Wikipedia. 365 é não. Todos os dias o Pai está falando para você, não peque, não fala mal dos outros, não minta, não roube, não tenha maus pensamentos, não olhe para isso que é pecado. Todos os dias tem um não, 365 não. Não faça isso hoje, é hoje, para que os seus 248 sim, para que os seus 248 ossos viva, obedeça e viva bem nesta terra. Então é 365 não cada dia para você, para 248 ossos do seu corpo viver bem, para que viva, tenha uma vida plena. Ou 248 sistemas, órgãos que tem no nosso corpo. É perfeito a Torá, é perfeito os mandamentos do Pai. O Pai quer que a gente tenha uma vida plena, uma vida em abundância. E o Pai é maravilhoso. E quando as pessoas falam, tem um texto que eu não sei onde está, mas fala, lá, o fim da lei é Cristo. Pronto, a lei acabou, não existe lei. Yeshua
O entendimento aqui, quando fala assim, ó, você vai para São Paulo, eu estou na Bahia. Qual é o seu fim? Eu estou viajando. Eu estou na Bahia. Qual é o seu fim? É São Paulo. Então, é isso, essa explicação desse texto aqui, ó. O fim da lei é Cristo. O fim da lei é o cumprimento da lei. É a chegada, minha finalidade. Minha finalidade, a finalidade da lei é Yeshua. Você tem que cumprir a lei porque ele cumpriu. Porque senão, você faz do pai mentiroso, você faz do filho mentiroso. Porque ele via e cumprir toda a lei, está escrito. Os apóstolos falaram a mesma coisa. Então, o fim da lei é Cristo. É o fim da viagem, é o destino. É Cristo, é a finalidade de você cumprir a lei. Então, de não ser idólatra. Então, o que nós temos é hoje, é o agora. Eu vou falar aqui narrando vários textos que falam de idolatria. Que está em Deuteronômio 27:15. Eu vou deixar alguns, mas são muitos. Eu vou narrar aqui. Romanos 1:23, que fala, né? Honraram e serviram a criatura mais do que o Criador. Não é isso? Jeremias 3:9, João 5:21, guardai-vos dos ídolos. Colossenses 3:5, mortificai os vossos membros, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil consciência e a avareza, que é a idolatria. Não precisa nem falar nada. Êxodo 20, versículo 4, não farás para ti imagem de escultura. Isaías 44:9, Salmos 16:4, Levítico 19:4, 1 Coríntios 10:14, fugir de toda idolatria, Jeremias 11:12, Gálatas 4:8, esse muito importante, Jeremias 7:18, que fala lá, né, da deusa chamada Rainha do Céu. Fala dessa deusa lá. Então, meus irmãos, tem mais, 1 Coríntios 10:7, em Abacuque 2:18, Jeremias 51:17, 1 Coríntios 6:9, não hão de herdar o reino dos céus idólatras, os adúlteros, os afeminados, os sodomitas, os maldizentes. Deuteronômio 4:39, sabeis, olha que lindo, Deuteronômio 4:39, saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, não tem outro. Efésios 5:11, 12, Oséias 13:4, Josué 24, meus irmãos, 15, que fala assim, se parece mal servir ao Senhor, escolhe hoje, meus irmãos, o que nós temos é o hoje. Escolhe hoje. A quem servais? E aí ele diz, eu e minha casa, que é a casa dele é a tribo dele, ele não se casou. Eu e minha casa, a tribo dele, serviremos ao Senhor. Ele fala ali para as outras 11 tribos. Hoje, ele declara ali antes de entrar, se parece mal servir ao Senhor, para vocês é mal servir ao Senhor, obedecer o que ele manda? Então escolhei hoje, escolha agora. A quem vocês vão servir? Ele fala, eu e minha casa, eu e minha tribo, nós vamos servir ao Senhor. É para refletir, meus irmãos, é o que está escrito em Deuteronômio. Saberás e refletirás no teu coração. Só o Senhor é Deus. É o Shema Israel. Adonai Eloheinu, Adonai Errado. Só existe um. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um. É único. Criador de todas as coisas. Em Efésios 6 fala assim, revista de toda a armadura de Deus, para poder estar firme contra as estatutas ciladas do adversário. E em Isaías 54:17, toda ferramenta forjada que é preparada contra ti não prevalecerá, e toda língua que se levanta contra ti em juízo, tu
Você que é fiel ao Senhor, a condenarás com a tua vida reta diante do Senhor. Como vai vir maldição sobre aquele que é reto, que anda fazendo a vontade do Pai, que cumpre suas leis, os seus mandamentos? Como alguma maldição vai cair sobre você, meu irmão, minha irmã? Que é fiel ao Senhor, fiel às suas leis? Em nome de Yeshua, não, porque tu as condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e sua justiça que vem de Deus. Em nome de Yeshua, que nós possamos refletir em quem nós queremos servir no dia que se chama hoje. Não é isso? Porque Romanos 12:12 fala assim: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Ah, fulano fez mal para mim, eu vou devolver com o mal. Vence o mal com o bem, porque você não é idólatra. Você não vive mais, mas é Machia que vive em você. Você não vive mais nos prazeres do mundo, no molde do mundo, mas você vive nos moldes do Pai, no molde de Yeshua. Ensina o teu filho, ensina a criança a doutrina, o caminho que deve andar. As escolas estão ensinando, doutrinando. Você, nós como pais, temos que ensinar. Difícil é, mas temos que ensinar, doutrinar e falar todo dia mesmo o caminho que deve andar, porque ela crescer, ela não se apartará. Então, no dia que se chama hoje, ou agora, como está em Hebreus 3:15, em Salmos 95:7, fala: se hoje ouvides, se hoje ouvides a voz, não endureça o vosso coração, meus irmãos. Credes em Deus, credes no Pai, credes também no Filho. Se hoje ouvides a sua voz, no dia que te chama hoje, é o agora que nós temos, é o presente. Como por isso que em todo amanhecer fala na palavra que ele renova. Em todo amanhecer há um renovo de esperança. No dia que se chama hoje, nós iremos dormir, iremos acordar. Nesse dia que se nós acordarmos e estamos vivos, é um hoje que ele tem para nós acertarmos, para nós não errarmos naquilo que nós erramos ontem, para que nós possamos ser fiéis, se assim ele nos der o dia de amanhã para aqui estar. Porque nós não podemos acrescentar um dia à nossa existência aqui. Nós somos como a neblina que vem, tá ali todo nevoado e já quando o raio sol passa, nós somos como a planta. E para terminar, para encerrar, eu quero ler aqui em Atos 22, deixa eu ver aqui se eu consigo abrir rapidinho. Em Atos 22, no versículo 16, fala assim, vamos ler aqui, Atos 22, 16, vamos ver aqui o que fala. Atos 22:16 diz assim, vou ler logo a partir do 15. Porque você será testemunha dele e todos daquilo que viu e ouviu, no 16. E agora que está esperando, levanta-te, seja imerso e tenha seus pecados lavados ao invocar o nome dele. Então é no nome de Yeshua que nós somos batizados, imersos. Então aqui para encerrar esse texto aqui de Atos 22. Por que te detens? É uma pergunta. Levanta-te, levanta-te. Foi dito para Paulo isso. Levanta-te, o que te detém de fazer o bem? De ser honesto em tudo que você faz, seja honesto, mesmo com perda. Mesmo se você deu uma palavra, cumpra a palavra que você deu. Aí falar a palavra é vazia, a palavra é em vão. Não, a palavra ela não volta atrás, porque o Pai cumpre a sua palavra. Por isso nós estamos aqui, por isso estamos nessa guerra, porque o Pai cumpre a tua palavra. De resgatar um povo que foi lançado, de resgatar um povo que ele separou para ser seu. Então, cabe a você, no dia que é hoje, faça a escolha, faça o bem. Porque para fazer o bem,
Não há regras. Seja bom, porque o Pai é bom. Faça o bem a todos. Mesmo aqueles que te desejam que te façam mal. Não devolva o mal com o mal. Mas se ele está falando mal de você, fale bem. E se você não tem nada para falar de bem, fique quieto. Ficamos, que eu falo para você, eu falo para mim. Eu estou falando para você que está me ouvindo, é para mim. Se eu não vou falar bem de alguém, eu fico quieta. Porque eu não tenho coisa boa para falar da pessoa. Por que eu vou ficar falando isso? Então eu vou estar falando mentira. Uma pessoa que só nos prejudica, só faz o mal. Eu fico quieta. Eu só entrego para Deus no meu coração. Falo, Pai, tem de misericórdia. Me dê força, Pai. Não é que também a gente tem que ficar debaixo do pé. Mas a gente não tem que chegar ao nível de xingar, de falar palavrões, de falar afrontas. Porque é isso que o mal quer. Nós temos que nos abster de todo o mal. Fuja de toda a aparência do mal. Fuja dessas pessoas más. Não ande com pessoas más, porque está lá em Salmos primeiro. A gente não tem que se assentar, que comer com essas pessoas más. Nós não temos que nos assentar com eles, que andar com eles. São pessoas assim? Não vamos andar. Vamos nos abster. Não vamos falar mal, como ele está falando mal. Vou devolver também, aí você... Não. Eu não tenho coisa boa para falar, eu não vou falar nada. Eu vou sair, me afasto. Vou viver minha vida tranquila e sossegada, o que o Senhor tem para mim, cumprindo as leis e os mandamentos do Pai. No dia que se chama hoje, se hoje você ouvir a voz, não endureça o vosso coração. Cumpra a vontade do Pai. Faça a vontade do Pai. Porque a idolatria é muito além do que só ídolos. Tem pessoas que só falam idolatria e só fala de, que está lá idolatrando ídolos, imagem de escultura. Não. E textos, e vou deixar aqui para vocês lerem e meditarem. Idolatria é muito mais do que isso. Que nós possamos no dia que se chama hoje, para encerrar em Deuteronômio que eu falei que eu ia ler. No dia que se chama hoje, cumpra a vontade do Pai. Cuidado com os falsos ídolos. Cuidado que às vezes, qual é o maior inimigo do homem? É ele mesmo, eu já respondo. Qual é o maior inimigo nosso, meu? Sou eu mesma, com o meu eu, com o meu ego, com a minha vontade, que eu não sei. Nós temos que pedir ao Pai, Pai, o que eu devo fazer? Aonde eu devo ir? O que eu devo fazer, Pai, quando Ele falar? Está atento para ouvir a voz do Pai e reconhecer. Por isso nós temos que pedir os dons. E um dos mais importantes, discernimento de espírito, todos são. Discernimento de espírito, porque quando nós que somos espirituais que buscamos, você pode tanto ouvir a voz do Pai, mas você pode ouvir a voz do mal, do maligno, que está aí, que ele veio para matar, roubar e destruir. Então, cuidado com as profecias, com profetadas que vêm falando para você, ou de nós falarmos para alguém, quando nós vamos falar para alguém de algum sonho, de alguma orientação que o Senhor nos falou, nos mostrou alguém, fala, sonhei com você, mas eu estou falando como um sonho, viu? Busque você, se é isso mesmo. Não é isso? É a mesma coisa quando alguém vier falar para você. Você fala assim, tá bem, eu ouvi, muito obrigada, eu vou buscar de Deus. Busque você, se aquilo provém do Senhor ou não, porque o Pai, quando o Senhor falou lá para Miriam, que estava nela gerada do Senhor, mas o Senhor não foi lá falar com José? Não é isso? Então o Pai vai confirmar falando também com a pessoa. O anjo veio cá, falou com Maria, que está em você, Espírito Santo e tal. Ele quis já, Maria foi lá falar com ele. Ele quis deixá-la. O Pai não falou com ele? Receba. Porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então, essa é uma confirmação do que eu estou falando, não é de boca para fora. Sim, tem pessoas que são usadas do Senhor, mas tem profecias, que tem pessoas que estão aí vivendo uma vida, vamos dar um exemplo, tem pessoas que têm uma promessa de um varão, ou que está aí até hoje esperando. Será que essa profecia aí veio do Senhor? A pessoa tem que ter, tudo na decência e ordem, a gente tem que ter cuidado. Se o Senhor está tocando no seu coração para entregar, entregue. Mas fala, eu estou contando como um sonho. Que o atalaia tem que avisar. Mas a pessoa tem que também pedir a confirmação, não é só aquilo ali, eu ouvi, ó, foi do Senhor. Quer ver quando é bênção, né? Quer ver quando é bênção.
E também quando se for um sonho que não é bom, tem que ter sabedoria. Ó, sonhei com você que você estava morrendo, você vai entregar um sonho desse? Não, vai orar. A presença do Senhor está te mostrando para você orar pelaquela vida. Vai orar, vai interceder, Senhor, tem misericórdia desse sonho aqui que eu tive com essa pessoa, Pai. Vai orar para que o Senhor dê livramento. Mas tem gente, não, eu tive um sonho morrendo, ó, entrega, ó, tive um sonho e você morria na estrada. Que isso, meu, a gente tem que buscar sabedoria, discernimento do Senhor, a gente tem que ter cuidado. A gente não tem que ser criança no entendimento. E para encerrar, para fechar, em Deuteronômio 6, que ele fala lá, ó. Eu vou ler até do primeiro, até o 5. Estas são as mitzvot, as leis e as regras que Adonai, nosso Deus, mandou que eu ensinasse a vocês, para que as cumpram na terra que estão atravessando, para que dela tome posse, para que temam a Adonai nosso Deus e guardem todas as suas regras e mitzvot que eu estou entregando vocês, seus filhos, seus netos, enquanto viverem, para terem vida longa. Olha que maravilha, meus irmãos. Para que tenha vida longa. Por isso, ouça Israel e cuide de obedecer, para que tudo vá bem com você e para que você cresça muito como Adonai, o Deus de seus antepassados, prometeu dar a você uma terra em que sobejam leite e mel. O 4. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Yeshua não falou lá? Não está lá em Marcos? Yeshua não falou essa mesma coisa que está aqui, ó, em Deuteronômio 6. Ouça Israel, Adonai, nosso Deus, Adonai é um. E ame Adonai, seu Deus, com todo o seu coração, com todo o seu ser e com toda a sua capacidade. Estas palavras que ordeno a você hoje estarão no seu coração. A palavra que hoje que te ordeno o quê? Hoje é para amanhã. Foi para ontem? É hoje. É hoje, meu irmão, minha irmã. Se você está ouvindo, é hoje que você tem para consertar a sua vida. É hoje que você tem aquele pecado de estimação para largar. É hoje que você tem para consertar, para falar a verdade a todos. É hoje que você tem para consertar se você falava mal de alguém. É igual aquele servo rico lá que era cobrador de imposto. Foi o hoje que ele teve. Se eu defraudei alguém, se eu roubei de alguém, eu restituirei e devolverei 4 vezes mais. E ele restituiu e devolveu. É hoje que você tem para consertar. Se hoje tirou algo de alguém, devolva. É o hoje para nós consertarmos os nossos erros, porque o amanhã pode ser tarde. É hoje, é o agora, porque amanhã pode ser tarde, meus irmãos. É hoje que nós temos para nos arrependermos. É a mensagem de Yeshua, é a mensagem de João Batista. É hoje, se arrependam dos seus pecados, se limpem e desçam as águas. É aquele texto de Atos. É hoje, é o agora, para nos arrependermos, batizar, para sermos imersos nas águas, sermos limpos de nossos pecados. E que o Eterno possa falar ao coração de todos que forem ouvir. Em nome de Yeshua, nesse dia que se chama hoje, não endureça o vosso coração. Credes no Pai, credes em mim. Em nome de Yeshua.